Você chegou nesse vídeo porque certamente você tem buscado receber o batismo com o Espírito Santo e ainda não obteve esse desejo do seu coração. Por isso eu vim aqui para poder compartilhar com você a base bíblica que vai te ajudar a dar passos seguros, porque a fé não é algo que vem do nada. A fé é a nossa certeza naquilo que a Bíblia diz. Então eu vou compartilhar com você alguns ensinamentos bíblicos, mostrando para você passos que vão te ajudar a receber o presente que Deus já liberou para aqueles que creem em Jesus Cristo. Meu nome é Luiz Novaes, se você ainda não me conhece, te convido a se inscrever aqui no canal, participar do canal. Eu sempre coloco vídeos, durante a semana, 2 vídeos pelo menos são postados, e se você gostar do vídeo, deixe o seu joinha. Para falar do batismo no Espírito Santo, eu preciso te dizer que é muito comum que pessoas criem bloqueios, seja por causa da igreja onde elas estão congregando, elas ouviram algum ensinamento errado, seja porque elas não conseguem desenvolver uma fé madura naqueles ensinamentos que estão na palavra de Deus. Quando Jesus estava no final do seu ministério, no livro de Atos, você pode ver isso, no capítulo 1, você vê que ao mesmo tempo em que Jesus deu uma missão para todos os seus discípulos, nós vemos também isso no final do livro de Marcos, ele fala assim: vão por todo mundo, preguem o evangelho, expulsem demônios, curem os doentes, e vocês terão a minha proteção. Nada vai lhes causar dano, vocês vão pisar sobre cobras e escorpiões. Então ele dá uma missão. A missão era pregar, discipular pessoas. Só que no início do livro de Atos, você vê que Jesus fala algo diferente para os discípulos. Ele fala o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Então, havia uma missão, mas Jesus fez questão de dizer: vocês devem esperar aqui em Jerusalém antes de dar início a essa missão. Com essas considerações, você já consegue perceber que Jesus estava dizendo o seguinte: vocês precisam de algo que ainda vocês não têm. Vocês precisam de ser revestidos de poder. Seria um desastre se Pedro, João e os demais apóstolos começassem a pregar o evangelho sem o revestimento de poder. Seria um desastre. Você vê isso pelo comportamento de Pedro, por exemplo. Depois de ser revestido de poder, ele enfrentou as autoridades. Ele considerou que era mais importante pregar o evangelho, fazer a vontade de Deus, do que obedecer às autoridades religiosas que tentaram ali pressionar, que pressionaram para que eles não pregassem o evangelho. Então, eu estou te mostrando que havia então uma promessa. A promessa que Jesus estava falando é a promessa de Joel. Joel profetizou que chegaria um dia em que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Jesus orientou os seus discípulos: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão ser revestidos de poder. E o revestimento de poder aconteceria justamente no dia de Pentecostes. Agora, quando aconteceu o evento em Pentecostes, nós precisamos de entender que ali houve o derramamento do Espírito. Deus já derramou do seu Espírito. Isso é muito importante porque, se Deus já derramou, ele não precisa de derramar novamente o seu Espírito. Deus já liberou. Se ele já liberou, eu não preciso de pedir que ele libere novamente o Espírito. Esse é um ponto muito importante, porque o derramamento do Espírito Santo já aconteceu. Então, agora que a gente viu que o derramamento já aconteceu, não é algo que ele vai derramando cada vez que uma pessoa vai sendo batizada no Espírito Santo, nós podemos partir para os 3 bloqueios mais comuns aí que eu tenho visto no meio dos irmãos. Primeiro, tem a ver com o derramamento já ter acontecido. Eu tenho que explicar isso. Quando o derramamento já aconteceu, isso mostra que nós não precisamos de pedir a Deus que ele faça algo que ele está dizendo que já fez. Por exemplo, a Bíblia diz que aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador, crendo que ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador na igreja. Eu não preciso de ir ao meu quarto, orar, falar com Deus e pedir e clamar para que Deus me salve. Não faria sentido isso, concorda? Você me encontra na rua e você fala: Luiz,
eu tenho na minha casa um cheque de R$ 1.000 para te entregar. O cheque já é seu, depois você passa lá. Eu não preciso de ir até a sua casa perguntar ou pedir de novo que você me dê o cheque. Eu tenho apenas que dizer: oi, eu vim buscar o meu cheque, o cheque que você me deu. Eu tenho que tomar posse do que é meu, eu tenho que ir lá e pegar o cheque. E esse comportamento de pedir por aquilo que Deus já deu é exatamente o que as pessoas fazem. É exatamente o que as pessoas fazem. As pessoas estão pedindo a Deus para que elas sejam batizadas no Espírito Santo. E eu vou te mostrar por que esse não é o padrão bíblico. Eu vou te mostrar. Quando no livro de Atos acontece algo que nos chama a atenção, que é o seguinte: o evangelista Filipe, ele foi até Samaria, um povo que não era judeu, ele era um povo gentio. E o evangelista Filipe, que era também um apóstolo, ele pregou naquele lugar e as pessoas se converteram. Elas confessaram Jesus como o Senhor e Salvador. Quando o Filipe deu essa notícia e João e Pedro ficaram sabendo, eles disseram o seguinte: olha, vamos até Samaria, porque aqueles irmãos ainda não receberam o Espírito Santo. Ou seja, ainda não haviam sido cheios do Espírito Santo. O que eles fizeram então? Saíram de Jerusalém, foram em direção a Samaria e lá eles impuseram as mãos sobre aquelas pessoas. E o Espírito Santo veio sobre elas e elas falaram em línguas. Ou seja, aquelas pessoas haviam se convertido há pouco tempo, elas não tiveram tempo de se consagrar, de se dedicar a Deus, de jejuar, de abandonar os pecados que estavam na vida delas. Mas ainda assim, o Espírito Santo veio sobre elas quando os apóstolos colocaram as mãos. Então nós vemos uma chave aí. Colocar as mãos é uma das formas de acontecer o batismo no Espírito Santo. E aí eu preciso te perguntar, a Bíblia fala que aqueles irmãos em Samaria pediram para receber o batismo? A Bíblia diz se aqueles irmãos sabiam que precisavam do batismo no Espírito Santo? A Bíblia não fala isso. Muito provavelmente, aqueles irmãos em Samaria não sabiam do batismo, não sabiam o que era e não sabiam que precisavam. E sequer, muito menos ainda, saberiam como poderiam conseguir essa experiência. Mas quando os apóstolos foram lá e colocaram as mãos, aquilo aconteceu. O batismo aconteceu. A Bíblia não mostra os apóstolos pedindo a Deus, orando a Deus, perguntando: Senhor, é o momento certo? Agora é a hora deles receberem o batismo? Ou eles precisam ainda se consagrar, precisam se santificar, precisam jejuar? A Bíblia não fala nada disso. Pelo contrário, ela dá a entender que logo que os apóstolos chegaram lá, eles simplesmente colocaram as mãos e os irmãos em Samaria foram cheios do Espírito Santo. Esse ponto você precisa entender. Eu falei no início do vídeo, o derramamento do Espírito Santo já aconteceu. No plano espiritual, Deus já deu do seu Espírito. Ele já derramou do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Então, isso está liberado. Isso está liberado. Está disponível. E aí vem a pergunta: o que costuma impedir que uma pessoa seja batizada então? O primeiro erro é a ideia errada de que o batismo tem um jeito certo de acontecer. Eu vejo a experiência de uma pessoa que quando foi batizada, ela falou em línguas e sapateou. Ou então eu vejo a experiência de uma pessoa que foi batizada enquanto estava orando no monte. A outra pessoa, ela foi batizada enquanto orava na madrugada. A outra pessoa orou enquanto estava dirigindo o carro. Eu quero te contar um caso para você entender. As experiências das pessoas não podem moldar a sua vida. A palavra de Deus tem um passo a passo, tem um padrão ou tem orientações sobre como as coisas podem acontecer. E nem sempre vai acontecer exatamente como a Bíblia está mostrando, mas ela tem alguns padrões que podem nos ajudar. Eu quero te contar um caso para você entender, que é o seguinte. Quando eu me converti, eu não conhecia esse pastor. Depois de um tempo eu vim a conhecer. O pastor é o seguinte: ele era pastor já há algum tempo e ele conta que chegou uma época em que ele decidiu ir para um monte. Ele subiu um monte e ficou lá por mais de um ano, com uma cabana. Ele, a mulher, sem televisão, tinha uma vida consagrada no monte. Então ele passava muito tempo lendo a Bíblia, orando e jejuando. E ele conta que depois de passar tanto tempo no monte, ele saiu do monte
com a capacidade, com diversos dons espirituais, e ele começou a fazer treinamentos sobre dons espirituais, fazendo cura de doentes por todo o país. E ele também já foi para fora do país fazendo isso. Só que ele acredita que porque ele ficou no monte esse tempo todo se consagrando, Deus entregou para ele aquele ministério para ele poder curar e fazer milagres. Essa foi a experiência de um pastor que eu conheci há um tempo atrás. Agora, eu quero te contar a minha experiência com essa questão dos dons espirituais. Por exemplo, o dom de curar doentes e de fazer milagres também curando doentes. Eu me converti no momento em que não havia igrejas funcionando. E aí eu fiz ali, o Espírito Santo me convidou a caminhar com ele, ler a Bíblia, eu aceitei, então comecei a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, eu via que os dons espirituais eram dados às pessoas não pelo que elas faziam para Deus. Deus dava os dons simplesmente porque a pessoa desejava ter aquele dom. Eu percebi que era possível ter o dom de curar doentes se eu desejasse, se eu tivesse fé no meu coração. Não precisava de um esforço específico para eu conquistar aquele dom. Eu não precisava de lutar por aquele dom. E aconteceu que, diferente daquele pastor que subiu no monte, eu estava dentro de casa. Eu não subi no monte, eu não fiz jejum, eu não implorei a Deus, eu apenas comecei a imaginar. Eu me via na rua orando pelas pessoas e curando as pessoas doentes. E eu poderia falar de Jesus para ela. E sabe o que aconteceu? Na pandemia, eu comecei a conversar com pessoas pelo telefone ou por meio do YouTube, perguntando se eu podia orar por alguma enfermidade. E Deus começou a curar as pessoas. Começou devagar e depois eu vi que eu poderia orar por qualquer pessoa. E se a pessoa tivesse um pouco de fé, ela receberia a cura instantaneamente. Então, com isso, eu estou te mostrando, e isso não é para poder criar um ensinamento para você de que você deve ser igual a mim, de que você deve ter a mesma experiência que eu. Eu estou te mostrando que a Bíblia ensina que dons espirituais são dados por Deus, não porque alguém merece, mas porque a pessoa deseja e Deus está concordando em dar. Como eu desejei e ele concordou em dar para mim, ele me deu. Mas não foi porque eu jejuei, porque eu tive uma vida santa, porque eu era perfeito, porque eu era consagrado. Não foi porque eu subi no monte. Entende? Então eu não posso fazer com que a experiência do pastor que subiu no monte seja para mim uma regra. Eu não preciso de ser igual a ele. Eu preciso de seguir o padrão da Bíblia. E o padrão da Bíblia é de você buscar as coisas com o seu coração, de preferência com a motivação correta. Então, para ser batizado, nós precisamos de olhar o que a Bíblia diz. Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar até o final do vídeo como você pode fazer para romper e derrubar esses bloqueios e conseguir realmente ser cheio do Espírito Santo. O segundo erro que eu vejo que é comum é acreditar que o batismo depende de um bom comportamento. Tem a ver um pouco com o primeiro que a gente acabou de ver, mas não é a mesma coisa. No livro de Atos, tem uma história que é bem conhecida que envolve um homem que não era judeu, era Cornélio, um centurião, né, italiano. Ele era um homem que fazia orações, ele dava esmolas, e a Bíblia fala que Cornélio ele foi enviado para poder buscar Pedro. O Espírito Santo falou com Cornélio, um anjo falou com Cornélio, vá buscar Pedro em tal lugar. E aí ele foi lá, buscou Pedro. Pedro foi até a casa dele, e lá na casa dele ele se reuniu com alguns amigos. Ele colocou os amigos em casa, pessoas da família, e Pedro foi até lá para poder entregar uma mensagem. E a Bíblia diz que quando Pedro estava pregando para aquelas pessoas, elas ainda não haviam confessado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e não haviam sido batizadas. Não eram cristãos, eram gentios, não faziam parte do povo judeu. E a Bíblia diz que quando Pedro estava pregando, o Espírito Santo encheu aquele lugar e as pessoas foram batizadas no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então nós vemos que elas não eram cristãs, não haviam recebido o Senhor Jesus, não haviam sido batizadas nas águas. E, no entanto, o Espírito Santo batizou aquelas pessoas. E pouco tempo depois que eu me casei, aconteceu algo parecido com isso.
tem um outro detalhe desse povo aí, que eles não haviam pedido também, igual o que aconteceu em Samaria. Eles não eram convertidos, não eram batizados nas águas, eles não pediram, simplesmente partiu do Senhor. O Espírito Santo foi lá, porque o Espírito Santo queria encher o coração daquelas pessoas, para que elas fossem capacitadas para caminhar com Ele, vivendo da forma que Ele está propondo, uma vida nova, uma vida cheia de alegria, uma vida consagrada a Deus. Ele vem nos encher para essa finalidade, para fazer parte da nossa vida, para nos mostrar uma nova vida, uma nova lente para viver uma vida maravilhosa com Jesus. E então, agora a minha experiência agora. Eu, depois de pouco tempo de convertido, não tinha nem 6 meses, 7 meses de convertido, eu fui a um culto com a minha esposa. E a minha esposa ainda não havia tido a experiência do batismo no Espírito Santo. Eu lembro que no final do culto, o pastor começou a fazer uma oração para poder ajudar as pessoas que estivessem com traumas, com problemas, com sofrimento. E nesse momento, eu estava do lado da minha esposa, eu fiz uma oração simples. Eu falei, Senhor, enche a minha esposa do Espírito Santo para que ela possa superar todos os problemas que eventualmente fazem parte da vida dela. Problemas emocionais, se tiver tristeza, se tiver trauma. Deus sabia quais eram os problemas, eu não sabia. E eu pedi aquilo. E deixei. Eu fiz uma oração simples. E aí acabou o culto, nós fomos para o carro, e no carro, eu liguei o carro, a minha esposa falou, eu tenho que te contar uma coisa. Durante o culto, lá no final, quando o pastor estava orando, eu falei em outras línguas. Eu falei, você falou em outras línguas? Ela falou, sim. E eu falei com ela, olha, eu havia feito uma oração para Deus te encher do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me ouviu. E a minha esposa não sabia para que servia isso, não tinha esse desejo, e mais, quando ela me via orando em outras línguas, ela achava estranho. Mesmo apesar disso tudo, o Espírito Santo encheu. Então você vê, ela não jejuou, não buscou, não pediu, não valorizava, e ainda assim ela recebeu esse presente maravilhoso. Você entende a simplicidade de como é isso? Ela não teve que buscar, clamar, jejuar, não teve que ter um bom comportamento. Então, isso mostra que não tem uma fórmula. Eu creio que o pedido que eu fiz para o Espírito Santo, durante aquele culto, foi orientado por ele. Não foi algo meu. E eu fiz com simplicidade, conforme eu senti no meu coração, e ele atendeu. Claro que eu tive que ter fé. Eu fiz um pedido com fé, crendo que não havia por que ele não atender o meu pedido. Você tem que crer, tem que ter certeza do que você está pedindo, que Deus vai dar. Anota isso então. O batismo no Espírito Santo não depende do seu comportamento. Lá no início do vídeo eu falei, o derramamento já aconteceu. Deus não pode desfazer isso. Ele já fez. Então, o seu jejum não tem a ver com a sua retidão. O batismo é simples. Com Jesus na Bíblia, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus e repousou sobre ele como uma pomba. Não é uma pomba, é como uma. Veio assim, ó, veio descendo e pousou sobre ele. E Jesus foi cheio do Espírito Santo. Agora a gente está chegando no terceiro bloqueio. Não sei se esse é o seu bloqueio, mas esse ponto é um dos pontos mais fortes desse vídeo, tá? Esse aqui é um dos pontos mais fortes, é muito forte. Nós vemos o seguinte, a Bíblia fala de promessas. Existem promessas na Bíblia. Por exemplo, vai chegar um dia que nós estaremos no céu. O céu, isso é uma promessa. Nós estaremos no céu, não haverá pecado, não haverá tristeza, pobreza. Não haverá morte. Hoje existe a morte, né? A morte do corpo. Então, o céu é uma realidade que ainda não aconteceu. O céu é uma promessa, algo que vai acontecer para nós. O céu é uma promessa. Mas a Bíblia fala de coisas que já não são promessa, já se cumpriram. Aos olhos de Deus, ele fez. Aquilo se cumpriu. Por exemplo, Jesus morreu e ressuscitou para salvar todos os homens. E a vontade de Deus é essa, que todos os homens sejam salvos. Deus já deu a salvação aos homens. A Bíblia diz, se você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, Deus não varia. Em Deus não tem sombra de variação, não tem variação. Deus está aqui.
ele deu a salvação. A partir do momento que eu creio em Jesus e confesso o que está no meu coração com a minha boca, eu sou salvo. Deus já fez isso, ele já deu. Então eu não posso ir ao meu quarto todo dia dizendo: ó Deus, por favor, me salve, pois eu sou um pobre pecador. Essa oração não existe, Deus não recebe essa oração. Deus recebe a oração que está de acordo com a Bíblia. A oração de acordo com a Bíblia é: ó meu Pai, obrigado porque o Senhor me salvou. Quando eu estava morto nos meus pecados e transgressões, o Senhor me salvou e me deu vida. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, fala isso. Quando estávamos mortos em pecados e transgressões, ele nos deu vida. Ele nos deu vida em Cristo e nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais. Está dizendo que ele te deu vida. Quando você era pecador, então você agora não é um pecador. Então a sua oração precisa de ser alinhada com a Bíblia. Ó, meu Pai, obrigado pela salvação. Como eu sou feliz pela salvação. Eu não tenho que colocar isso no futuro. Oh Deus, eu te peço que me salve. Você já foi salvo pela fé na promessa dele. Se você falou, você foi salvo. Estou falando da salvação para poder aplicar isso agora no batismo no Espírito Santo. Ó, eu já fui salvo, então eu agradeço. Existe uma diferença muito clara entre promessa e algo que já foi dado. A promessa é para o futuro, como eu falei, e aquilo que já foi dado, já foi dado. Então, da parte de Deus, o Espírito Santo já está disponível para todas as pessoas. O derramamento que fala lá no livro de Atos, o Espírito Santo já foi liberado, ele já foi derramado. Mas como que foi derramado e ainda não está em mim e eu não fui cheio dele? Essa é uma questão de fé. Quando Deus fala que já fez algo e eu ainda não estou experimentando aquilo, isso tem a ver com a minha fé. Tem a ver com a forma como eu leio a Bíblia e consigo acreditar que ela é a verdade. As pessoas vão dizer assim: olha, está dizendo ali que Deus batizou realmente aquele tanto de gente que nem pediu, nem sabia daquilo, nem tinha o menor interesse naquilo. Deus já fez. Os apóstolos foram lá, colocaram as mãos e instantaneamente as pessoas foram cheias. Realmente parece que da parte de Deus não tem nenhuma condicionante. Deus não impõe nenhuma condição para que alguém seja batizado. A pessoa apenas tem que crer em Jesus. Então, quando você começa a perceber que Deus não tem condição além de crer, você precisa de agir em conformidade com o que a Bíblia está te mostrando. A Bíblia está te mostrando que Deus é favorável. Deus já deu o sim. Então, a primeira coisa: eu não tenho que pedir a Deus para me dar, porque Ele já me deu. Como eu devo fazer então? Eu preciso de agradecer pelo derramamento do Espírito. Eu preciso de agradecer pela salvação. Eu preciso de louvar a Deus. Eu preciso de buscar a Deus. Deus, obrigado porque o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a minha vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me encheu do seu Espírito Santo e eu sou cheio do seu Espírito. Obrigado porque o Senhor me deu esse presente. E não faz sentido você pedir, por quê? Porque ele já deu. E a Bíblia mostra que ele já deu. O que as pessoas faziam era o quê? Era receber. Elas tinham que tomar posse daquilo. E você toma posse como? Pela fé. Se você crê realmente que ele já te deu e que ele não tem como te negar, porque ele já concluiu o que ele tinha que concluir, que foi liberar para você, você tem que se comportar como alguém que já recebeu. E isso acontece no coração e na boca. No coração é você crendo pela Bíblia. Você olha a Bíblia e vê que ele já deu. Ele não tem que dar de novo. Ele já derramou. O que você tem que fazer agora é agir como alguém que está recebendo, ou que já recebeu. Senhor, obrigado, porque o Senhor me encheu do seu Espírito. Obrigado. Você não tem que sentir, você não tem que ter uma experiência igual a de outra pessoa. Quando eu quero algo de Deus, eu tenho que ter certeza que Ele vai me dar. E lendo, por exemplo, no livro de Atos, você tem certeza de que todas as pessoas que tinham que receber o Espírito Santo receberam. Ele não negou essa experiência para ninguém, simplesmente porque, como eu falei, Deus não varia.
Deus ele já determinou, eu derramei do meu espírito sobre toda a carne. Eu já fiz, eu já mostrei a minha vontade. Agora os meus filhos vão ter que tomar posse disso. Como? Crendo e confessando. Obrigado, Senhor, porque eu fui cheio. Obrigado. Então, essas são as três formas, os três bloqueios que me vieram ao coração depois de ter observado muitas pessoas que querem ter essa experiência e não estão conseguindo. Eu tenho certeza que você consegue tirar ensinamentos preciosos desses pontos que nós vimos aqui. Veja de novo, observe o conteúdo que foi falado. É um conteúdo que parece muito simples, mas você tem que ver com atenção para poder ministrar o seu coração. É muito simples para receber as coisas de Deus. E outra coisa que você precisa de entender é o seguinte: existe uma evidência do batismo do Espírito Santo e muitas vezes a pessoa já foi cheia do Espírito Santo, mas ela não tem a evidência, que é a evidência mais buscada, que é o falar em línguas. Eu vou fazer um outro vídeo para te explicar sobre falar em línguas. É algo também, como sempre, né, de Deus, é simples e tem a ver com a fé. Então a pessoa, às vezes, ela foi batizada, mas ela não fala em línguas, então ela acha que não foi batizada, porque ela não sentiu arrepio, ela não teve um tremor no corpo, ela não teve uma visão, ela não teve uma experiência igual a da outra pessoa, e ela fica bloqueada achando que ela não foi batizada. Então tudo tem a ver com a fé e com o entendimento do que a Bíblia está mostrando para nós. Olha, se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha e a gente vai se ver no próximo vídeo. Até mais, Deus te abençoe, em nome de Jesus.